Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Vamos lá, gente. Hoje eu vou fazer com vocês aqui um exercício que é bastante interessante. Não é um exercício muito simples, mas ele aqui vai fazer com que a gente retome vários conceitos importantes, propriedades, enfim, fazer essa intersecção que eu gosto, né? Então, essa conexão entre os conceitos e a construção. Então, que tipo de construção eu faço para resolver tal problema? E aqui a gente vai fazer um exercício que vai exigir aí um repertório interessante de vocês. Então, eu quero construir novamente um triângulo, né? A gente constrói muito triângulos. Dado A, então a medida do lado oposto ao vértice A. Dado o ângulo BAC, então esse ângulo aqui que eu chamei de ângulo alfa, e dado a medida da mediana relativa ao vértice B. Então, enfim, pensa, eu tenho essa mediana, eu tenho esse ângulo. Então, eu poderia, por exemplo, começar com segmento BC medindo A. Eu sei que o ponto A, ele vai estar aí enxergando, né, o segmento BC por um ângulo alfa. Então, quando eu penso nisso, eu penso no arco capaz. Então, poderia construir o arco capaz de BC, mas vai conter infinitos pontos. Então, como que eu determinaria com exatidão? A questão da mediana aqui é difícil, né, a priori, porque eu não tenho esse lado, então eu não consigo encontrar o ponto médio. Eu não tenho nenhuma outra mediana, então eu não consigo encontrar o baricentro, por exemplo, igual a gente já fez aqui em outros exercícios. Então, você vai fazendo essa análise, percebe? Para poder tentar resolver o problema. O que eu já estou acostumado? O que eu já vi? Será que isso funciona? Será que isso não? O que eu tenho? Pô, eu não tenho aquilo que seria interessante, então o que eu faço com o que eu tenho disponível? Então, vamos pensar aqui vamos ir analisando o problema, né? Eu vou tentar usar aqui com vocês uma ideia que é um conceito de base média. Eu vou traçar aqui BM até AM. AM, então sendo AM aqui o ponto médio de BC. E aí, a esse ponto eu consigo determinar, porque eu sei o segmento BC, eu sei que ele mede A. Beleza. E aí, gente, pelo conceito de base média, então, BM AM é uma base média. Vou escrever isso. Vou escrever de preto? Vou escrever de preto. Então, aqui, ó, eu tenho aqui BM AM. Esse segmento aqui é uma base média. Se ele é uma base média, eu sei que AB vai ser paralelo a BM AM. Então, isso daqui é uma consequência da base média, né? Então, se isso daqui é base média, então significa que esse segmento vai ser paralelo a esse lado aqui. Perfeito. Vocês concordam comigo, então, sabendo disso, que esse ângulo aqui, que aí eu vou usar esse ângulo aqui de azul, ele também vai medir alfa, né? Então, se esse lado é paralelo a esses ângulos aqui também serão congruentes, né? Então, se você não lembra disso, é importante revisar aí retas paralelas cortadas por uma transversal, então, que ajuda a identificar que esses ângulos têm a mesma medida. Então, tudo bem. Então, sei lá, eu consigo determinar BC, eu consigo encontrar o ponto AM. Vamos começar por aí, então? Antes da gente avançar tanto e ficar mais difícil de acompanhar. Então, eu vou começar aqui com uma reta qualquer. Vou determinar um ponto chamando ele de B. Eu já tenho a medida aqui, que é a medida de A. Então, eu vou pegar essa medida, vou traçar aqui. Encontrei aqui a medida, o ponto C. E agora, eu vou encontrar o ponto médio de BC. Então, eu vou encontrar aqui o ponto AM. Então, vou encontrar aqui. Então, lembra, para encontrar ponto médio, a gente constrói mediatrizes. Beleza? Então, encontrei aqui o nosso ponto AM. Então, é isso. Por que o AM é interessante? Porque eu consigo estabelecer uma relação entre o ponto AM e o ponto BM. Nós sabemos aqui, então, que o ponto BM, ele vai estar no arco capaz, que vai enxergar a MC por um ângulo alfa. E aí, eu consigo realizar a construção desse arco. Então, vamos construir esse arco. Vamos construir a priori, então. Vou pegar aqui o ângulo, né? Que é o ângulo alfa, que eu já tinha determinado.
vou fazer a construção desse ângulo aqui, né? Então, lembra aí, construção de arco capaz, que vai envolver também aí transporte de ângulo, vai envolver construção de perpendicular, enfim, alguns elementos assim. Então, o que eu tô fazendo agora é a construção do arco capaz, né? Então, primeiro transportei o ângulo, tracei a reta aqui, agora eu vou construir uma perpendicular a essa reta, passando aqui pelo ponto AM, né? Ela vai conter o ponto AM. Vou construir essa perpendicular. Aí, eu vou traçar essa reta aqui com a 0,5. Tracei essa reta aqui. E agora, eu só preciso encontrar o centro do arco capaz. E aí, ele vai ser a intersecção dessa semi-reta aqui com a mediatriz de AMC. Então, vou fazer aqui o traçado. Não vou construir a mediatriz em si, eu só vou aqui traçar, de fato, o nosso ponto de intersecção. Esse ponto aqui. E aí, agora que eu tenho esse ponto, eu vou traçar aqui o nosso arco capaz. Então, concentro aqui e com esse raio, né? Então, eu sei que nesse arco capaz aqui, que eu vou chamar de C1... Então, eu sei necessariamente que o nosso ponto B, M, ele vai pertencer a C1, né? Porque, enfim, eu tenho essa condição aqui desse ângulo. Eu preciso agora encontrar uma outra informação que nos ajude a pensar como que a gente consegue encontrar, de fato, a localização desse ponto, né? Então, o que a gente pode fazer para poder pensar? Gente, eu sei que meu ponto BM tá nessa circunferência, né? Vocês concordam comigo que o meu ponto BM, eu já sei a distância dele até B? Essa distância aqui é exatamente a medida da mediana. Então, eu consigo agora pegar uma circunferência com centro em B, com a medida aqui da mediana, e encontrar a intersecção com o arco capaz. Olha só, encontrei a intersecção. Então, esse ponto aqui, que eu vou até escolher marcar de uma outra cor para ficar mais visual, esse ponto aqui é o nosso ponto BM, certo? Então, eu tenho aqui o ponto BM. Eu já tenho, então, esse ponto. Agora, enfim, o nosso objetivo, né, é encontrar esse ponto A. Vocês concordam comigo que o ponto A, ele tá na semi-reta que tem como extremo C e que contém o ponto BM? Eu vou traçar essa semi-reta aqui, e aí eu vou traçar com uma outra caneta preta, porque tá ficando com muita informação, para que você consiga visualizar. Ela é uma caneta 05, tá? Então, mantenha aí uma certa precisão. Vocês concordam comigo que o nosso ponto A tá nessa semi-reta? Porque é a semi-reta CBMA. Eu sei a distância de BM até C? Sei, tá aqui, né? Eu sei a distância de BM até A? Sei também, porque vai ser a mesma que essa. Então, eu consigo pegar essa medida, CBM, peguei a medida, transportei aqui. Eu já encontrei, então, o nosso ponto A. Se eu já tenho o ponto A e o ponto B e o ponto C, eu preciso fazer alguma coisa? Não, né? Eu só preciso, de fato, traçar aí o nosso triângulo. Então, eu peguei aqui uma caneta rosa, a cor que eu tava usando aqui, e vou traçar o nosso triângulo. A, B, C. Então, o conjunto solução, nesse caso, vai ser o triângulo ABC. E aí, galera, o que vocês acharam? O que você pensou desse exercício? Enfim, é um exercício que, de fato, não é um exercício simples. É um exercício aí que exige um repertório, exige uma análise. A gente usa fortemente arco capaz aqui, né? E não é arco capaz óbvio, que é o arco capaz desse ângulo aqui, né? Com origem em A. Ele é algo capaz aí que a gente vai ter que usar outras relações de paralelismo para poder pensar nessa construção. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, volta o vídeo, vê de novo, tenta fazer comigo, enfim, construir junto é sempre muito importante. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral, curte o vídeo e não se esqueça sempre, bora construir?